Vamos falar de criatividade? Vamos, esse é o mais gostoso, né? Números não são sexy, mas criatividade e principalmente criatividade que é pautada com inteligência. Então, eu acho que... Eu não vou nem fazer pergunta, pode falar. Não, é que é interessante essa pergunta. Essa pergunta não, esse ponto. Esse tema. Essa proposta. A primeira coisa, quando a gente começou a explicar para as agências, né, como funcionava a nossa metodologia, o cara começou a entender, porra, mas esse cara fica 1 hora na média num embarque do aeroporto. Pô, não posso fazer um vídeo diferente do que eu fiz pra rua? Pô, deve, né? Se eu tô exposto à mídia em 2,48 segundos numa rodovia de via rápida e eu tenho uma visibilidade de 600 metros, a depender do formato, do tamanho, qual que é a criativa que eu tenho que fazer? Qual que é o tamanho da fonte? Qual que é o headline? Qual que é o CTA que eu tenho que fazer? Então a gente começou a discutir isso pautado com a característica dos modelos. Esse modelo eu tenho um tempo de exposição de mídia tanto, eu consigo... Então isso eu não posso fazer talvez nem frase, tem que fazer só a foto do produto. A gente começou a discutir, a gente criou um guideline próprio, que são guidelines... Mas dá para criar guideline de criatividade? De criatividade não, mas de melhor aproveitamento, que deveria ser aproveitamento de cada espaço, de acordo com a característica e exposição de mídia. Então, por exemplo, é exatamente isso. Então, você tem imobiliário urbano. O imobiliário urbano ele é feito para vias de trânsito lento, originalmente. Um raio de influência pequeno. Um raio de influência pequeno, em vias ali que na média são de 50 a 60 km por hora. Então, você tem um tempo de exposição de 1,80 por 1,20 numa área de visão, de mídia. Então, você tem um tempo a depender ali de 5, 6 segundos de visibilidade. Que criativo melhor orna com isso? Como que tem que ser a minha orientação? A minha frase tem que ficar no centro ou no final? Onde que, se eu estou no posicional de carro vindo do chão ou do relógio à esquerda? Onde que tem que estar exatamente posicionada a mensagem? É igual? Então, toda essa discussão a gente teve, tem tido, é evolutiva, porque surgem outros formatos. E como que isso vira, de alguma maneira, acho que guideline talvez não seja a melhor expressão, mas gera insights, né, de características que ajudam o processo criativo. Né? Então, tem agências que conversam com a gente durante o processo. Olha, para esse formato, vocês acham que a gente vai fazer? Vamos produzir vídeo, vamos produzir frames, ou vamos produzir uma peça todo o tempo? Então a gente acaba, de alguma maneira, auxiliando com o nosso um pouco desse conhecimento. Pautado em número, né? Isso é muito legal. É muito legal. Hoje também, quando a gente mede, a gente consegue medir a audiência por criativo, por linha criativa. Então, desde um recall, por exemplo, que a gente consegue medir depois por linha criativa. Isso gera insight para uma próxima campanha. Uhum. Então, todos esses elementos agora integram uma entrega maior do que a gente imaginar só que é transacional, né? Um marketplace. Então, hoje a Bibot, quando o cliente procura a gente, ele vê a gente, de fato, um lugar em que ele tem uma solução, ou grande parte da solução que ele precisa ter quando ele pensa em out of home. É isso que a gente busca. E a gente está vendo aí que um grande número de agências estão, vamos dizer assim, com o seu modelo de negócio um tanto quanto estrangulado, do ponto de vista de custo crescente e receita sendo diminuída. E com isso, esse processo criativo começa a ficar um pouco deficiente. E uma falha que eu acho que é do meio é que a gente descobre na rua que o criativo não estava bom. Hoje, pô, a gente vê o negócio, passa o processo todo, ele começou 2 meses antes, 3 meses antes, você vai descobrir que o processo criativo foi inadequado na rua. Vai passar numa plaquinha da Calas, tem uma letrinha que é do tamanho de uma formiga, que ninguém vai ler aquilo. Você vai ter uma cor com um contraste que ninguém vai enxergar aquilo. E a gente descobre isso no pós, né? Como é que você... Na foto do cheque. Como é que você pode antecipar esse problema? Sabe que a gente, como veículo
veículo. Porque você falou que está conversando com a agência, mas isso é espontâneo, isso Sem não dúvida, é um filtro. Exato, né? Quando nos pedem, né? A gente obviamente que a gente oferece, a gente faz essa provocação. Mas a gente sabe que também eles têm estrutura, né? Nem sempre todo mundo dá essa liberdade pra gente conseguir, inclusive, de alguma tem maneira, muita vaidade nisso, né? Uma coisa que a gente tem batido, tem até nosso material hoje comercial, que como que é o processo criativo, né? Geralmente, boa parte, eu diria mais de 90%, ele começa de uma linha criativa pensando em vídeo, né? Então, geralmente, quando você tem uma campanha, a linha criativa, ela parte da premissa, o primeiro vídeo, que é a TV, né? O principal veículo. Eventualmente, como vai replicar isso também no digital. Então, essas são as linhas fundamentais. E depois você vai, de alguma maneira, desdobrando, desmembrando essa campanha para outros veículos até chegar no Out-of-Home, né? Outros meios até chegar no Out-of-Home. Então, uma das coisas que a gente tem questionado, né? Porque também ninguém é dono da verdade, mas... não está no momento em de a gente criar criações nativas, né? Da gente ter pessoas com criações nativas Out-of-Home e a gente pensar nativamente Out-of-Home. Para isso, de novo, volta a importância de ter de fato, material para educar. Quais são as categorias, quais são os formatos, quais são os fits, quanto tempo de exposição de mídia. Então, esses insights, essas informações que o mercado carece, que não tem disponível se você procurar, né? Tá na cabeça de algumas pessoas que são conhecedores do mercado, mas não tem disponível material de literatura mesmo, né? Bibliografia sobre isso. Não tem escola. Mas há uma necessidade, sim, principalmente do centro de formação aí de arte, de design. Como que a gente começa a pensar e fomentar a criação nativa para o Out-of-Home? Isso incluindo até mesmo vertentes especiais, projetos especiais, utilização de novas tecnologias. Então, a gente... Talvez até ferramentas, já passou do tempo de criar ferramenta específica para isso, né? Você sabe quando a gente criou, lá atrás na Ótima, a gente foi precursor em trazer uma tela 3D, depois a gente trouxe aqui no Brasil para mobiliário de rua. É mesmo? Depois a gente trouxe o padrão 4K. Em nessas duas iniciativas não tinha como criar arte. Então a gente colocou telas 4K na rua, na época no circuito com 33 telas, e a gente não tinha ainda criação para aquilo, focado para aquilo, equipamento para aquilo, para desenvolver arte que aproveitassem aquela tela 4K na rua. E obviamente que hoje talvez já exista, esteja melhor, né? Mas você vê, passa por do learning, de ensinar os caras a usarem a ferramenta, incentivarem logicamente para isso, entenderem as diferenças entre os diferentes formatos. Mas eu acho que aí a gente começa a falar mais e melhor, né? Se a gente tá falando de relevância, não adianta nada disso se você não tiver a criatividade. Eu falo aqui, eu sou um publisher, eu falo aqui porque eu tô aqui num canal. Se eu tivesse aqui com uma agência, eu não poderia falar, porque tem uma situação ali de sensível, de vaidade, de, pô, é o cara que criou isso, como é que você vai falar isso? Como é que você vai falar aquilo? Eu tenho um cara que me ligou, não, o nosso slot é de 10 segundos, tem uma razão para ser 10 segundos. Não, mas o anúncio tem que ser 15 segundos. Cara, o nosso slot é 10 segundos. Não, mas o criativo vem de fora, são 15 segundos, pega ou larga. Aí a gente, obviamente, a gente é brasileiro e flamenguista, a gente vai achar um jeito. Faz um corte, acho que é o ponto de... Não, você pega o segundo slot, o slot seguinte. Complementa ele. E aí você vai. Aí, pô, beleza, me atendeu. Aí eu fui jantar com essa pessoa. E eu falei, cara, não, mas por que fica. É mais visível? Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu tô numa via que o cara vai passar, não vai ver o teu anúncio todo. Você deu para perceber que não é o tempo de exposição, é a mensagem com a forma como você está contando a história ali. E a repetição dessa história de forma diferente, em outros pontos de contato, cara, não é isso que você está falando. Mas é muito difícil, é um tema que não acaba, né? Jota, você vê, né? Lá fora a gente tem algum material sobre isso já, que é legal. Você pega, por exemplo, quando o cara pensa em uma campanha hoje, você está no mercado há muito tempo, eles vão falar, quero o Rio de Janeiro. Geralmente é cobertura, né? Tô cobrindo ali que bairro, que região. Né?
Mais ou menos isso, essa é um pouco da principais argumentos de defesa. Né? Tá bom, e nem é tão... Hoje é importante, mas eu diria que não é o fundamental necessariamente o formato, o contexto, né? Então, ó, desde que eu esteja cobrindo ali é o que eventualmente tenho disponível. Mas lá fora já tem alguns estudos que indicam, cara, uma campanha de OH para ser efetiva, você deveria sempre estar fazendo não menos do que 2 semanas. Então, primeira coisa, assim, para você fixar o nível de frequência. E você deveria estar acessando pelo menos 3 tipos ou 3 contextos diferentes. A pessoa, para contar essa história, é melhor contar. Não. Então, você tem rua, perfeitamente, você vai estar na rua, você vai fazer aquela primeira entrega, etc. Mas tem que contemplar, eventualmente, o elevador, o shopping. Como que você continua essa conversa, o supermercado, padaria? Como que você planeja uma campanha OH, do seu ponto de vista criativo, de ponto de contato com aquela comunicação, pensando nos diferentes modelos, né? Então esse, por exemplo, quando você tem uma plataforma como a Bibot e outras, você consegue já pensar assim, né? Você tem um mosaico à disposição e você consegue pensar de uma maneira cross-models em OH. Então a gente está chegando num momento, ainda não chegou, mas a gente começa a visualizar isso. Mas é fundamental criativo nisso. Fundamental criativo, fundamental tecnologia, mas principalmente o pensamento voltado para isso. Cross-models OH. Qual que é a relevância disso? Para eu contar essa história melhor, né? E gerar um recall, no final das contas, um recall maior, um índice lá de recall maior e consideração eventualmente, né? E uma lembrança da marca, né? Criar essa afinidade que você mencionou aí. O quanto a história eu tive aqui com o menino da Granada, né? O Igor, que é um queridaço. E a gente trocou uma ideia e ele falando que havia consumidores que chegavam numa loja Granado, abria uma fragrância de perfume e chorava, porque lembrava que o pai usava aquele negócio, sentia o cheiro do pai, cara. Isso aí é isso que vai levar para... Sensacional, é isso. Né? E as pessoas estão um pouco esquecendo que no final é isso que vai fazer um mercado sólido, um posicionamento sólido da marca.